pouco, né? Porque eu fiquei preocupado, ainda estou preocupado, né? Ninguém não apareceu. É a segunda, essa é a nossa segunda web aula, né? Da UC de Instalações Elétricas Industriais. Então, assim, eu fico preocupado porque ó, ela finaliza dia 12. Olha, nós temos os encontros todas as quintas-feiras, né? Igual eu falei na aula anterior aí, né? Vamos ter o recesso do dia 23 de dezembro, né? Desse ano até o dia 4 do próximo ano, né? Próximo 4 de janeiro. Então vai ter esse delay aqui, ó. A última aula desse ano vai ser dia 22, então nós vamos ter mais duas aulas aí. E eu vou frisar aqui, né? Não tem ninguém agora, e realmente não há pontuação, né, na presença. Eu friso a importância de, se não aparecer, pelo menos assistir às webaulas e se atentar, né, para o período de entrega. Vocês precisam se atentar para esse período de entrega das SAPs para vocês, né, não ficarem atrasados, ainda mais que estamos aí no final do ano para fechamento de disciplina. Então, o fechamento da disciplina vai acontecer agora no início de janeiro, né, de 2023. Então, prestem atenção, vocês têm que fechar a disciplina para poder, se não me falha a memória, a próxima, essa aqui é instalações elétricas industriais, né? A próxima vamos falar de projetos elétricos industriais. Então, eu devo aqui ressaltar a importância de vocês assistirem essas aulas aqui e fazerem as SAPs e eu peço para que fiquem, né? Para quem assistir depois aqui, tente estar nesse horário aqui, porque é para tirar dúvidas, né? É uma das funções aí da web aula, né? Vocês têm um encontro presencial, né? Todo sábado, mas o objetivo da web aula é tirar dúvidas, algumas dúvidas, e também, né, correr com conteúdo, porque o professor, o presencial, ele vai seguindo o planejamento. Ele segue o planejamento de todo o livro didático, mas é importante, né, que vocês tenham esse momento aqui para justamente para vocês fazerem o nivelamento aí de conhecimento de alguma coisa que não deu tempo para o professor pontuar, né? Vocês poderem entender. Então, deixa eu... sim, eu vou dar uma olhada aqui, né? Eu vou desligar as legendas aqui, e não se faz necessário nesse momento. Vou dar uma desligada na legenda aqui. Ok. Desliguei. Desliguei a legenda aqui. Ela ainda tá rolando aqui. Mas não tem problema, não. Vamos dar continuidade aí à nossa aula. Então, gente, na aula anterior aí eu fiz a introdução, falei dos prazos, né, da importância aí de vocês seguirem os prazos aí para não estar correndo, porque assim, queria eu que eu fosse que vocês fossem a única turma que eu estou ministrando aula. Eu estou ministrando em várias turmas. Então, às vezes não, né? Sempre vai ocorrer um atraso, porque aí eu vou ter que... Imagina se todo mundo entregar atrasado as atividades, vai ter um choque de horário, né? Por exemplo, quando você entrega uma SAP, eu tenho 48 horas para poder fazer a correção quando você entrega. Então, isso é extremamente importante. Vamos dar continuidade aí, vamos ver algumas coisas relacionadas aí, acionamentos elétricos, né? Essa parte
Vocês têm uma matéria específica, né, para essa grade aí, mas a gente falar de acionamento, de máquinas elétricas, né, é fundamental, porque a carga majoritária em instalações elétricas industriais é a máquina elétrica, em modo motor. Então, deixa eu fazer o compartilhamento da tela. Deixa eu aplicar aqui o compartilhamento. Estamos aqui no compartilhamento aqui. Beleza? Estão ouvindo bem aí? Tá tudo ok aí? Então, deixa eu só ter certeza aqui que está enxergando direito. Ah, não, tá ok. Então, vamos pontuar aí algumas coisas aqui. Eu tô vendo aqui que eu tô no modo, tô nesse modo aqui apresentador. Então vamos lá, pessoal, aqui, ó. Igual eu tava falando aqui, ó. Prestem atenção nesses prazos aqui, ó. E essa aqui, atividade EAD, né? Vocês só vão ter duas, né? Então fiquem de olho, ó. O prazo é dia 16, a gente está perto, ó. Na próxima semana aqui, ó. Hoje a gente está no dia 8, né? Na próxima semana, vocês já têm que estar entregando a primeira atividade aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou seguir aqui o roteiro. Eu tenho algumas coisas aqui planejadas aqui na minha mente para a gente pontuar, mas eu vou seguir o roteiro aqui e mostrar algumas coisas para vocês aí, ó. Presta atenção, ó, dia 16. 16 que é o último prazo, né? Vocês também tem a recuperação, né, que fica até dia 22 a recuperação, mas o prazo oficial aqui, ó, que vale 24 pontos, né, vai valer a totalidade dos pontos, né, o 24 aqui com 25 vai dar o 49, né, então, já no prazo aqui de recuperação, tem dois jeitos, ou eu autorizo vocês a fazer uma nova tarefa, uma tarefa diferente do da atividade 1, ou então, né, se caso ficar melhor para vocês, vocês entregam, porque tem gente que faz a atividade 1, faz a atividade 2, e aí erra alguns pontos, e eu dei uma olhada aqui já nessas duas atividades, no conteúdo, né, no arcabouço que vocês precisam para poder fazê-la, eu acho importante que vocês observem a parte aí de acionamentos aí, ó. A primeira atividade fala de acionamento, é um bem simples mesmo, é um acionamento direto, né, uma partida direta. Vocês vão fazer um selo, o selo aí, no contador aí, né? Então vamos para ele lá, né? Na aula anterior, eu mostrei para vocês que tem um conteúdo do curso. No conteúdo do curso aqui, né, tem o conteúdo, aquele conteúdo interativo que eu mostrei, né, quando vocês entram aqui, ó. E aqui o link, a gente viu que o link está ok, né? Tanto do livro 1 quanto do livro 2. Então, esse vai ser para SAP 1, para entregar a SAP 1, e esse é o da SAP 2. Só que tem um porém aqui. Quando você entra por esse link aqui, ó, vem aqui, ó, verde. Se você entra por esse link aqui, vão aparecer várias atividades, não só atividade que vocês têm que me entregar. Vai aparecer atividade presencial
que é o que vocês fazem aí no sábado, né? Com o professor lá no Charuri, né? E tem a parte EAD. Então, para vocês terem a certeza absoluta, né? Vocês vêm aqui em situação de aprendizagem. Aí, em situação de aprendizagem, é que tem a folha aqui, o descritivo da atividade, né? E a folha que vocês vão me enviar para poder solucionar a tarefa. Aqui é nessa aba aqui, a situação de aprendizagem, aqui é a instrução, né, a atividade, e aqui é a folha que vocês vão resolver, né, vão resolver o exercício para poder me entregar, né? Então, eu já deixei aqui na agulha aqui, para você, eu vou pôr desse lado aqui. Ah, só um minuto aqui. Deixa eu só achar aqui, plano. Como eu mostrei na aula anterior aí para vocês, ó, esse aqui é o plano de estudo, né, que ajuda vocês a ir para, né, para a primeira aula. O ideal é vocês terem lido esses capítulos aqui, ó, 2, 3 e 4 do volume 1, né, e o 2 e 4 do volume 2, né? Então, o ideal, né, que vocês já tenham lido toda essa parte aqui, ó, para ter subsídio para fazer SAP1. E olhando aqui, ó, a gente está no quê? Deixa eu pôr ela aqui de lado, que aí fica melhor para a gente visualizar. Então, ó, vou pôr aqui, eu vou tirar essa visualização aqui. Talvez vocês não estejam conseguindo ver. Deixa eu só tirar essa visualização, não parece que não está legal aqui para você. Um minutinho. Só um minuto, gente. Eu vou aqui para compartilhar, mas aí vocês vão ver a tela totalmente, né? Ok. Agora sim. Vocês vão ver a tela totalmente. Então, gente, prestem atenção aqui, ó, para vocês não perder o fio da meada aqui, ó. Essa Então, ó, olhando aqui, ó, vocês começaram dia 26/11, ou seja, já tem muito tempo já. Então, pelo menos, ó, vocês começaram dia 26, tá certo que é todo sábado, né? Mas aí vocês já estão o quê? Aqui, ó, dia 8. Então, você já tem, né, no próximo dia que vocês vão ter aula, vai ser dia 10 e no sala, a aula presencial, né? Então, vocês já... Olha, 11º dia, vocês já deviam, ó, ter feito esse passo aqui, né? É lógico que ninguém está aqui para falar, não, professor, eu fiz aí. Eu não estou falando como se vocês não tivessem feito, mas é para vocês prestar atenção. Ó, é aqui, vocês, aqui, ó, deixa eu aumentar mais um pouco aqui, ó. Então, ó, preste atenção, vocês estão mais ou menos no 15º dia aí do curso e tem muita coisa para ser lida aí, muita coisa para ser pontuada aí. Então, como a gente está dentro do prazo aí, né? Vamos ser um pouco mais prático, né? Eu vou tentar dar uma instrução aqui para vocês sobre a primeira atividade. Ok? Então, vamos lá.
Então, aqui, ó. Aí. Lá no SCORM, né, vocês têm toda uma situação de aprendizagem, tem até uns mini quiz lá que eu e vocês fazem, né, para testar o conhecimento de vocês, né, para testar essa questão aí. Porque é o seguinte, a instalação, né, até eu estava aqui comentando com um professor aqui, né, um dos coordenadores aqui de curso, de chefes aqui, a lógica, que deixa eu só tirar o parágrafo aqui, pessoal. Se vocês forem olhar aqui, ó, vocês estão aqui, ó, instalações elétricas industriais. Então, pela sequência aqui, ó, foi isso que eu coloquei, ó, o básico, ó, primeira matéria, né, ó, segunda, terceira, quarta, aí vocês terminaram o módulo básico, né, o específico, acredito que vocês já terminaram. Então, eu estou chutando, né, até vocês olhando aqui, ó, tem aí, ó, quinta, né, o sétima e sexta, uai, peraí, você faz segurança antes, né, de projeto elétrico? É o seguinte, se fosse por mim, eu, Pablo, eu, que eu sou, além de engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, eu aconselharia a matéria de segurança ser antes de qualquer coisa. Antes, né, de instalações elétricas prediais, antes de de projetos, né, prediais, né? Porque se você já começa com a mentalidade na segurança, você consegue queimar muitas etapas aí. Então, provavelmente, eu estou chutando, a matéria anterior de vocês foi essa daqui, acionamentos, estou chutando. É porque dependendo da unidade do Senai a qual vocês estão, a unidade, a região, né, se é Goiás, se é Nordeste, por aí vai, né? Eles alteram, né, algumas dessas disciplinas aqui. Então, assim, instalações, geralmente, eles costumam, né? Tá vendo aqui no modo específico 1, ó, provavelmente vocês tiveram instalação antes de projeto. O ideal é você fazer o projeto antes, você fazer todo, né, o vamos pegar aqui esse projeto só para a gente ter uma visualização melhor aqui, né? O ideal é vocês planejar ele primeiro para depois executar. Porém, né, e eu até entendi esse posicionamento, né? O teu professor ali que ele falou assim, ele falou, Pablo, é o seguinte, instalação, basicamente, você pode aprender ali na prática. Então, é interessante você fazer primeiro ali na prática a instalação elétrica, seja ela predial, seja industrial, que vocês estão fazendo agora, para o aluno acostumar, né? O que é um cabo, né? Parece óbvio, né? Parece que até todo mundo sabe, né? Mas ponham em mente que lá, se eu não me engano, a gente fala isso em eletricidade, eletricidade não, em segurança e eletricidade, existem as várias classificações. Existe o BA1. O BA1 é uma pessoa inadvertida, é uma pessoa que não sabe nada de instalações, de eletricidade. Ah, professor, mas e o aluno aí do segundo grau? Que ele tem lá no terceiro ano do segundo grau, eletricidade básica. Não, beleza. Mas eu estou falando não saber assim nada, não ter conhecimento, ele não ter a profissão, né, o ofício, pelo menos de eletricista predial. Quem não, né, não fez uma escola oficial como o Senai, né, ou seja, fez o curso aí nas coxas, igual o pessoal fala, né, o Zé Pica-Fio, quem não tem essa caracterização, né, fez ele na tora, acha que está fazendo muita coisa correta, porém, ela pode estar se equivocando. Por exemplo, eu já vi demais, gente, não ri, não ri. Eu já vi eletricista testar que se o cabo está energizado, pondo a mão nele, né? Desencapa um pedaço aqui, eu vou ver se está energizado. Não pode, você não pode nunca fazer isso. Porque quando você faz isso, você faz parte do sistema elétrico potência.
o operador, a pessoa, né, o humano, ele não pode entrar em contato com o circuito, porque na melhor das hipóteses ele vai ser só eletrocutado. Então o BA1 ele não sabe disso. Ele pode ter feito o segundo grau, pode ter estudado lá eletricidade, mas lembrando que no segundo grau, eletricidade básica fala só de circuitos, né, de equipamentos aí, instalações elétricas, não fala nem de instalações, fala mais é de teoria mesmo, de abstração, né, de cálculos de resistores em série, paralelo, misto, né? E só que ele tem esse conhecimento abstrativo, mas o conhecimento prático de instalar, de vir aqui, né, abrir essa caixa aqui, essa geral aqui, ó, e pegar, ó, no Born, por exemplo, você poderia vir nessa instalação aqui, ó. Eu já vi isso aqui acontece demais, ó. Vamos lá. Tá aproveitando aqui o nosso quadro anterior. Isso acontece demais, gente. Deixa eu pegar aqui uma cor que se destaca. Só um minuto, gente. Ah, por que que a caneta não tá indo? Não, a caneta não tá. Tem alguma coisa errada aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se a mesa digitalizadora tá. Deixa eu ver se ela vai entrar novamente. Estranho, não? Ela não tá conectando aqui. Ó, tudo para atrapalhar a gente, hein? Já não tá pegando aqui, não. Deixa eu abrir ela totalmente. É, não tá rodando, não. Só um minutinho, pessoal. É, realmente tá bugado aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal. Aí tá estranho. Eu vou reiniciar a aplicação aqui, tá bom? Só um minutinho. Eu vou reiniciar o arquivo aqui. Ele tá bugado aqui, bugou aqui a mente dele. Agora vamos ver se vai funcionar agora. É, acho que o software. Acho que eu devia ter atualizado ele, que eu fui ligar ele aqui. É brincadeira, hein? Deixa eu ver se está funcionando num rascunho. Eu, eu vou criar aqui um rascunho, tá bom, pessoal? Não, até eu me consegui, cara. Eu quero até liguei aqui mais cedo, mais cedo aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu escolhi assim, ah, você tá muito bem, eu falei assim, foi ontem, cara. Não tem problema não, cara. Vamos ver se vai. Não, também não, porque eu não, claro. A gente vai Ó, funcionou aqui. Agora deixa eu ver se vai. Ó, a aplicação tá rodando aqui. Vamos ver. Vamos ver se. Que é bom quando ela fica translúcida. Ah, agora foi. É porque ela deu um. A mente dela pesou aí. Deixa eu ver se essa cor fica boa aqui. É, tá boa.
Ah, não, deixa eu pegar uma cor diferente, né? Porque senão a gente confunde com neutro aqui. Vamos pegar esse verde Brasil aqui. Deixa eu ver se. Ah, não, não dá muito. Não, pegar o ciano bem. Esse roxo aqui. Então, ó, tem instalação elétrica, por exemplo. Aí tem o eletricista, tem o ajudante de eletricista, né? As classificações, né? O certo, quando você faz uma medição em qualquer concessionária do país, essa aqui é a entrada geral, né? Ela entra ou pelo ramal aéreo ou pelo ramal subterrâneo, igual tá aqui, né? Antigamente você tinha dois barramentos, o padrão antigamente. Você colocava aqui, ó, um parafuso aqui com isolador, aí colocava o barramento aqui, ó. Aí esse, por exemplo, sei lá, era o barramento, esse barramento tá muito grande. Deixa eu dar uma diminuída nele aqui. Não, eu tenho. Você colocava aqui um barramento de neutro, por exemplo, e, sei lá, um barramento de terra. Esse era o padrão de antigamente. Aí o neutro, né? Esse aqui vinha para cá, né? Para o neutro, e o terra aqui ia para a caixa de aterramento, a cordoária. Que no caso ela fica bem aqui, né? E aí depois de, pelo menos, pode até ter sido antes, em 2004 mais ou menos, né? Pelo menos aqui Enel Distribuição, né? Na época era Celg, tem esse método aqui, né? É o TNCS, o terra, o neutro. Eles são comuns aqui na medição no geral, né? Então, isso daqui, né? Eu aprendi, aí realmente depois eu fui analisar. Eu falei, Theo, realmente você está certo. Muitas das coisas eu ia estagiar, né? Eu pegava e acompanhava os eletricistas, né? Eu até ajudava na montagem, que era para eu aprender. E aí, de tanto fazer aquilo, né, na prática, montando, eu indiretamente ia aprendendo na prática, né, instalando, e é para aí depois, quando eu fui fazer projeto, eu já tinha aquela referência na cabeça. Imagina, você abre um projeto aí, uma prancha grande aí, que tem uma arquitetura, aí fala, ó, coloca o elétrico aí você fica boiando, porque você não sabe nem o que é. É óbvio, né, que numa instalação elétrica nós temos cabos, né? Nós temos dispositivos de proteção, igual esse aqui, o DPS, né, o para-raio de baixa tensão, o pessoal chama, né? Mas na verdade esse não é para-raio, ele é um supressor de surto, né? A impedância dele aqui, né? Igual, se eu não me engano, eu falei isso na aula anterior aí, né? A impedância dele aqui, ele fica analisando 24 horas por dia a tensão que entra em cada um desses condutores aqui, né? Aqui é a fase A, o preto aqui é a fase A, o cinza é a fase B e o vermelho é a fase C. Aí ele fica aqui analisando 24 horas por dia aqui. Aqui é a chave. Essa chave aqui, esse disjuntor, ele é apenas para você desligar ele e fazer a troca de cada módulo. Igual eu falei na aula anterior, aí tem duas opções. Ou você liga cada um no barramento de potencialização, ou então você curta-circuita eles aqui e desce só um cabo aqui para o BEP, né? BEP, barramento de potencialização. Então, nos modos antigos aí, né? Se você fizer isso aqui hoje, não está errado, tá tudo ok. Mas não é o método do TNCS, né? O terra e o neutro comum na medição e lá no quadro de distribuição terminal, você vai ter o terra e o neutro num barramento separado. E aí tem um pessoal que coloca até lá no barramento, lá no terminal também, ele põe os dispositivos DR, né? Vocês aprenderam lá em segurança e eletricidade que o DR, ele porque o disjuntor, o que o disjuntor faz, né, numa instalação elétrica?
ele protege o circuito, ou seja, a fiação, né? Ah, mas ele não protege o equipamento? Protege. A consequência é proteger o equipamento. Mas, na verdade, os disjuntores, né, disjuntores, fusíveis e relés, eles estão para proteger a fiação ou o barramento vivo, né, o barramento energizado. Porque quando ele protege o barramento, consequentemente, ele vai proteger o equipamento. Então, a função é isso. Ele manter esse barramento com integridade, né? Manter o cobre ou o alumínio, né? Dependendo do tipo de cabo, né? Manter eles numa integridade boa para que eles possam conduzir energia para as cargas elétricas, ou seja, traduzindo para o português, para os equipamentos. Beleza. Então tinha esse método antigo. Hoje esse é o método atual que é utilizado nas instalações, né? Então eu aprendi isso aqui foi na prática mesmo. Lá no laboratório da Católica tinha, mas assim, eu aprendi mesmo foi estagiando. Eu ia lá a primeira instalação que eu visitei foi de um cliente, foi aquela faculdade, até a Católica que comprou ela. Gente, eu esqueci o nome da faculdade aqui, eu estava aqui na mente aqui. Camburi, isso. A Camburi, caso vocês não saibam, ela é da Universidade Católica. A faculdade é lá, a Camburi, né? Porém, né, ela tem. Eles falam que tem uma parceria, mas na verdade a Católica é que é dona dela, né? Então, e antigamente o prédio ele fica bem ali aqui em Goiânia, ali perto do Bretas ali da T2. Então, a faculdade de Camburi antigamente era uma fábrica de sapato. Segundo lá no escritório que eu trabalhava, né, um dos engenheiros lá de campo, ele conhecia bastante. Aí falou que era uma fábrica de sapato. E aí o pessoal tá adaptando tudo. Eles colocaram o drywall, né, que é aquele gesso acartonado. Eu fui lá, acompanhei a instalação, ajudei a fazer muita instalação. Então esse fazer nessa dialética, né, igual o pessoal lá chama isso, né, o que é o método dialético? É você a cada dia fazer uma tarefa e no empenho dessa tarefa você entender a dinâmica da mesma, né? Então, o método dialético é um método, por isso que vocês fazem instalações elétricas, seja predial ou industrial, antes. Vocês fazem as montagens, né, sob supervisão, né, de uma pessoa advertida, né, ou seja, uma pessoa que tem conhecimento, né, já não é um BA1, né? O BA1 é uma pessoa, é um adulto qualquer que ele não tem conhecimento sobre instalações elétricas, sobre eletricidade, né? Ele pode até ter feito o segundo grau, mas ele não tem a experiência, ele não tem a instrução adequada. Já o BA4, que é a pessoa advertida, né, são os eletricistas. Eles têm um conhecimento, conseguem fazer as instalações, né, de maneira adequada, porém eles não têm um conhecimento especializado que tem um eletrotécnico, um tecnólogo em eletrotécnica ou um engenheiro eletricista, né? Eles não têm esse conhecimento aprofundado, né? Mas eu vou dizer a real para vocês, né? Que às vezes quem trabalha mais assim ali no dia a dia, né, igual um eletricista, seja ele predial, industrial, de redes ou linha viva de distribuição ou linha viva de transmissão, né? Ele às vezes sabe muito mais do que o engenheiro ali, por exemplo. Por quê? Porque ele está todo santo dia ali fazendo aquelas instalações, ele pega vários serviços, né? Igual temos uns clientes aí, tem a Agel, né? A Eletrotransol, o pessoal lá, tem muitos alunos meus que vão fazer estágio lá, e desde a hora que eles chegam lá, até o final do dia, eles ficam fazendo as montagens dos quadros de distribuição, eles aprendem como que fazer, né, como fazer essas instalações. É uma oportunidade única, vocês vão expandir a mente caso, né, algum de vocês já esteja fazendo estágio lá, né? Então vocês vão conseguir visualizar melhor, porque sob supervisão de alguém advertido, ele vai mostrar o porquê
por exemplo, uma pergunta bastante pertinente, né? Professor, se um disjuntor, que é um dispositivo de proteção, ele é termomagnético, né? Ou seja, ele suporta sobrecarga. O que que é a sobrecarga? Ele suportar uma potência acima do que ele foi projetado. Por exemplo, né, relembrando lá, nós temos a potência em watt, né? A grosso modo, né? Vamos esquecer por enquanto o fator de potência. Mas a unidade é watt, a unidade é volt aqui, né? Vezes a corrente elétrica, a unidade é um ampere aqui. Você tem esses parâmetros aqui, né? Então a sobrecarga é um equipamento que ele tem uma potência. Por exemplo, vamos pegar o basicão nosso de cada dia, né? Um chuveiro. Um chuveiro aqui, ó. O primeiro no mercado, antigamente, seja a pessoa rica ou pobre, ela tinha, deixa eu até fechar aqui para ficar melhor para a gente. Seja ele rico ou pobre, ele só tinha uma opção. Era o chuveirão de 4.400 watts. Não tinha jeito, era só esse, era o que tinha para hoje. Hoje em dia você tem chuveiro aí que faz até dobra espacial. Bicho, eles têm a potência, tem uns que tem mais de 10.000, né? Bicho, é a potência muito alta. Era esse o único que tinha no mercado. Tanto para tensões de 220 volts, quanto para tensões de 127 volts, né? O famoso 110, né? O nosso 110 aí. Então, seja ele nessa tensão, na de 220, na 127, a diferença é que a resistência dele, né, se a gente for pensar abstrativamente, né, nós temos a tensão alternada aqui da rede, né? Vocês aprenderam lá em instalações. Nós temos aqui o condutor, nós temos a resistência, né? O chuveiro é um equipamento resistivo, né? Tem livros que eles colocam um quadrado assim, às vezes é um quadrado, aí colocam um R para dizer que é resistivo, né? Beleza. Então, basicamente o alternado ele fornece uma tensão alternada, né? Vamos supor de 220 volts. E o fase, muita gente chama ele de positivo, mas na verdade ele é positivo e negativo ao mesmo tempo. Que hora a tensão, a corrente, ela vai num sentido, ora ela vai em outro. Então ele é positivo, ele tem a parte dele lá na senoide lá, ó. Vocês viram lá em eletricidade, ele tem a parte positiva, o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. O negativo é para dizer que ele está indo ao contrário. Então a fase ela é positiva e negativa ao mesmo tempo. A gente está só fazendo um brainstorm aqui para a gente puxar a lógica da coisa, né? Então, para essa potência aqui, né? Se a gente usa em 220 ou 127, a única diferença que vai ter aqui é que os projetados para 220 eles vão ter uma resistência diferente do que os projetados para 127 volts. É o valor da resistência elétrica em conformidade lá com a primeira lei de Ohm. Ah, beleza. E daí, dependendo do nível de tensão, você vai ter uma corrente característica. Quando é 220, você vai ter uma corrente, vai dar 20 amperes aí, né? Por exemplo. A gente coloca na fórmula aqui, né? E os resistivos, geralmente o fator de potência dele é igual a 1, né? Então, por isso que eu nem coloquei fator de potência aqui, não. Então, 4.400 watts dividido por 220 volts. Geralmente em Goiânia, dá, se não me falha a memória, dá 20 amperes. Ah, professor, não confio em você não, viu? Sei não, é. Calma, confia. Beleza. Então, a sobrecarga, né, o termomagnético, a sobrecarga, ele, né, você, por exemplo, para um circuito, para esse chuveiro aqui, por exemplo, você colocaria um disjuntor, a regra
Você coloca ele no talo, né? 20 amperes? Não. Aí vamos supor, o equipamento é monofásico, né? Você põe um disjuntor termomagnético de 25 amperes. Porque na prática, né, você tem uma potência de 4.400 que vai ter uma corrente máxima de 20 amperes. Se você colocar o disjuntor de 20, ele, quando você não tem a três posição, né? A posição inverno, a posição desligada lá, né? E verão, né? Então tem aquele, tem um desligado, o morning e o de pelar frango, né? Que é o mais quente possível, né? Aquela posição. E aí é o que vai ter a corrente máxima aqui. Então, segundo a teoria, né, que vocês devem ter visto lá em NR10, né? Você escolhe um dispositivo de proteção, seja para chuveiro, seja para máquina elétrica, com pelo menos de 3 a 5 amperes acima da corrente máxima. Então, eu sobrecarregaria ele se eu, nesse circuito, eu sei que circuito para chuveiro é uma tomada de uso específico. Mas vamos supor que ele fosse uma TUG, né? Tomada de uso geral. Vamos supor que fosse geral, né? Não fosse o TUI. Quando é geral, você pode acoplar mais cargas, né? Então, até então, a única carga que tem aqui é a carga o quê? Do chuveiro de 4.400. A única existente. Se você acrescenta carga, ou seja, põe mais um chuveiro aqui de 4.400, vamos supor, né? Você teve o quê? O dobro de carga. Você tendo o dobro de carga, você vai ter o dobro de corrente. Em vez de 20 amperes, você vai ter o quê? 40 amperes. Então, você tem uma sobrecarga, ou seja, uma sobrepotência. Carga é porque vem lá porque a física, né, o primeiro estudo de física foi de mecânica, né? Então, ele deriva, né, as fórmulas lá de mecânica. Existe o equivalente mecânico, existe o equivalente termodinâmico e o equivalente elétrico, né? Então, no equivalente elétrico aqui, né, você aumentou a potência elétrica, você aumentou a carga. Então, sobrecarga é isso, você pôr mais cargas, e aí o que, que vai acontecer? O disjuntor vai desarmar. Por isso que todo equipamento, você nunca coloca o dispositivo de proteção, até os programas que fazem o algoritmo, né? Eles já, na hora que você colocou um equipamento lá, deu, sei lá, 35 amperes, ele já coloca um disjuntor, caso tenha, né? Caso o fabricante tenha, né? Porque tem uns que tem de 10 em 10. O menor que eu já vi no mercado foi de 1 ampere, né? Mas tem fabricantes que fazem assim, aí tem 10, 20, aí tem outros que tem 10, por exemplo, é 15, aí tem uns que é de 10, 16, e por aí vai. Aí ele olha dentro do banco de dados dele, ou você mesmo, né? Você olha lá o mais próximo e aí adota ele. Mas sempre tendo 5, de 3 a 5 amperes a mais do que a carga total. Você dobrou a carga, por isso que em todo, né, vocês vão aprender em todo o projeto, você não simplesmente não troca o disjuntor aqui, você tem que fazer uma análise. Eu vou fazer uma adição no circuito, né, vou fazer uma sobrecarga, então eu tenho que o quê? Aumentar o disjuntor. Mas essa fiação aqui, ela suporta? Geralmente a capacidade de carga, ou seja, a capacidade de potência, consequentemente a capacidade de corrente, ela vai ser maior ainda do que a do disjuntor. Geralmente a potência, né, vai ser a potência útil, né, a potência que o equipamento usa para realizar trabalho, vai ser a menor do sistema. A potência teórica que o cabo suporta vai ser um pouco, na verdade, a do disjuntor vai ser um pouco maior do que a do equipamento. E a do cabo vai ser maior ainda, tanto do equipamento, é óbvio, né? Você não pode escolher um cabo que não suporta aquela carga, e também a do disjuntor. Se fosse colocar um disjuntor relacionado a que o barramento,
o cabo suporta, ele seria muito, ele suportaria ainda muito mais, né? Então, o conceito de sobrecarga é isso. Eu acrescento mais potência no circuito, e aí o que que o disjuntor vai fazer? Vai ter mais carga, consequentemente vai aumentar a corrente. A corrente foi para 40, né? Ele é de 25, então ele vai fazer o quê? Desarmar. Agora, nesse caso aqui do DPS, né? Aí você pensa, vai, peraí, professor, mas vamos supor que é uma descarga atmosférica, ela vem aqui, né? Em vez de estar vindo aqui 220 volts, aí aparece, sei lá, 19 mil, ainda é até pequeno, né? O que que ele faz? Ele vai variar a impedância dele aqui, né? Ele fala de impedância porque nos circuitos aí né, alternados aí, né, tem esse conceito, porque além de resistência, eu tenho indutâncias, que são das máquinas elétricas, né, das instalações industriais, e eu tenho os capacitores, que eles estão tanto em máquina elétrica quanto equipamentos eletrônicos, fontes, né, fonte chaveada, né, você tem a adição de capacitores também. Capacitor, ele não é apenas usado para você pegar energia magnetizante e jogar para o terra. O capacitor tem muitas aplicações. Tem uma fonte lá na eletrônica lá, ó. Você faz uma configuração chamada em ponte. Aí você tem a carga do equipamento aqui, ó. Vamos supor a resistência dele, né? Aí você põe essa, se eu não me engano, é assim, a configuração em ponte. Aí você pega, põe os diodos aqui, ó. Você põe eles invertidos aqui, ó. Porque esse daqui, ele chama retificador de onda completa, né? A tensão da rede da tomada, né, ela entra assim, ó. Metade do ciclo positivo, ou seja, a corrente vai num sentido, outra metade negativa. Aí quando você faz a retificação, o que que você faz aqui, ó? Essa onda aqui, ela transforma nisso aqui, ó. Aí no caso essa é uma retificação, né, de onda completa aqui, ó. Aí tem a retificação de meia onda que fica, né? Você tem um ciclo positivo, depois ele cessa, depois ele volta de novo positivo, um pulsador, né? Mas no caso aqui a retificação de onda completa aqui, ó. Essa configuração aqui. Aí, né? É porque assim, quando a gente fala de capacitor, é muito o pessoal da eletrotécnica acha que ele é só para isso, só para por exemplo, você fazer correção de fator de potência, mas é muito mais que isso, né? Tem muitas aplicações em motores aí tem essa aplicação aqui, ó, o que que o retificador ele vai fazer? Ele transforma a onda alternada em uma onda positiva, só que pulsante, né? Ela chega ao máximo, depois ela diminui, o máximo diminui. Aí o que que você faz aqui? Aí você vem e acopla aqui um capacitor, ó. Você acopla um capacitor, faz o projeto dele aqui, ó. Você põe um capacitor em paralelo. Ó, o que que ele vai fazer? Deixa eu desenhar maior aqui, ó. Aqui você vai ter a onda retificada, né? Em ponte completa. Aí o que que o capacitor vai fazer, ó? Ele vai carregar, deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Aí ele vai, ó, ele carrega, né? Kamehame. Aí na hora que ele vai soltar o Ra aqui, ó, ele carrega novamente. Ele não descarrega total, não, ó. Aí ele faz um Kaioken, né? Se você for olhar lá se você for olhar aqui, ó, aí ele vai, né? Ele tem um primeiro pico, aí eles chamam de ripple, né? As bacadinhas, né? O pessoal lá chama de bacadinha, é o ripple. Só que é tão pequeno lá no osciloscópio
que a olho nu, aparentemente, né, se você for ver lá, você só vai ver a subida aqui, aí depois essa corrente, ela fica o quê? Contínua, né? Então, essa outra aplicação aqui, ó, né? Só para não ficar naquela coisa, não, capacitor é só para fazer correção de fator de potência. Não, tem muita, nossa, aplicação que vocês nem imaginam aí. Por exemplo, você precisa de um sinal de tensão, geralmente eu utilizo o capacitor, um sinal de tensão em algum ponto do circuito. Por exemplo, o capacitor ele carrega e aquele sinal, vamos supor, um sinal de tensão ali, sei lá, tô chutando aqui, 12 volts, né? Você só precisa daquele sinal para ele setar alguma coisa em um microcontrolador, né? Um circuito microcontrolado aí. Então, você precisa do sinal de tensão, mas você não necessita tanto da amperagem, né? Da quantidade de corrente fluindo ali, né? Só precisa daquele sinal. Então, você põe um capacitor ali, ele seta aquele sinal, né? Sei lá, uma fonte. Esqueci o nome da fonte que eu ia falar agora, é uma fonte assimétrica, né? Você precisa fazer essa setagem aí, né? Para um amplificador operacional, né? Para ele poder ter a função dele, né? As configurações somadoras, diferenciador e por aí vai. Então tem muitas aplicações, gente. Não é só essa, não. Beleza, pessoal. Então eu entendi, agora eu entendi a questão aí de sobrecarga, né? Você aplica mais potência, o disjuntor ele não suporta, então ele vai e desarma. Mas nesse caso do DPS aqui, né? Foi a pergunta que não quer calar. Até o professor na época ele falou assim, gente, é porque assim, tem muitos professores lá na faculdade, né, que eles são professores assim o pessoal chama de cadeira, né? O que é isso? Ele finalizou o curso dele lá, em vez de ele trabalhar no mercado, ele ficou só na docência, né? É errado isso? Não, não é errado não. Só que o profissional que ele tem, às vezes, só experiência na docência, ele não tem, né, no mundo real, no mundo profissional, aí ele vai tendo muitas lacunas aí. E daí, né, teve um professor que eu perguntei e falou assim, rapaz, eu tô acostumado não só na docência quanto no profissional, mas a gente pega, né, a gente vê lá a norma lá, e aí ele falou, realmente, ué, se o disjuntor aqui, esse disjuntor, a função dele é apenas você desliga o circuito para poder trocar o módulo do DPS, que o módulo DPS, né, tem o modelo mais caro, né, quando ele está ativo, ele acende um LED verde. Quando esse DPS você tem que trocar, aí o LED dele ele está vermelho, ou seja, já tem que trocar. Tem um modelo mais barato, acho que é da Clamp, que em vez de um LED, ele tem um local lá, né? Igual aqui nesse módulo aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor melhor aqui. Você tem um módulozinho aqui, né? Aí igual tá aqui, né? Que aí o modelo mais chique ele tem um LED, né? Aí tem outro modelo que tem um quadradinho aqui. Aí ele tem uma espécie lá dentro, internamente dele, é um tambor aqui, ó. Aí quando ele tá ok, né? A parte do tambor que ele tá operacional, ela tá verde. Quando a impedância dele, né, já deu se não me falha a memória, ele suporta por volta de, acho que é mais de 4.000, é, 4.000 eventos. O que é isso? Né? Por exemplo, 4.000 descargas, ou descargas elétricas, ou elevação, flutuações de tensão, né? O problema é que às vezes em um minuto, assim, um segundo, você tem várias, né, por interferência na rede elétrica. Aí tem um tambor aqui, ó. Aí na hora que ele fica ruim, ele gira, né? E na hora que a impedância dele queima, vamos dizer assim, aí ele gira aqui, aí na frente, em vez de aparecer verde, né, um papelzinho verde, aparece o vermelho. Esse é o modelo mais barato aí. Então aí você pensa, ai, peraí, se eu tenho um surto de tensão, em vez de ir 220, que aí ele fica monitorando aqui, ó. Em vez de vir 220, vem, sei lá, 19.000 volts. Então esse disjuntor não deveria desarmar, não é? Pensa. Né? Quando eu perguntei isso pro professor, o professor falou, rapaz,
Eu tenho experiência tanto na docência quanto, né, no profissional. Eu estou acostumado o pessoal lá fazer as instalações, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? A descarga, aí pelo menos a teoria que a gente conseguiu abstrair disso, né? E pior que a gente perguntava para tudo quanto era profissional, e eu falava, a gente monta desse jeito, tá o padrão lá por exemplo, aqui, né, onde hoje é a Enel, né? É a NTC 04. Tem lá no final da NTC 04 tem os desenhos padrões, né, que todos que trabalham, né, que fazem instalações elétricas têm que seguir, né? E esse padrão é tanto para predial quanto comercial e industrial, né? E aí tem lá, né? Aí não, beleza, a gente sabe que tem. Mas o porquê? Por que que esse disjuntor aqui, quem que me garante se der uma flutuação maior do que a tensão que ele está projetado aqui, esse disjuntor antes mesmo do DPS, porque o que o DPS faz? Ele muda a impedância dele, né? Na hora que ele vê que deu uma tensão acima da tensão padrão, né, que vai queimar o equipamento, ele altera a impedância dele para próximo de 0 ohms, e aí o que que ele faz? Ele desvia toda a descarga para ele. Só que entre ele, o BEP e a cordoária de terra e a haste de aterramento que está aqui, né, na caixa de inspeção, né, ou nas valhas, né, malhas de terra, né, eu tenho aqui o disjuntor, que é um disjuntor, né, não é um dispositivo só de seccionamento ali, né. Ele, além de seccionar, porque tem muita gente aí, eu já vi em posto de combustíveis, né, é normal, não tem aquelas partes do posto de combustível, aquelas ilhas, né, que é de iluminação, né, o totem, né, fica latex, é texaco, né, então, sabe o que o pessoal faz? Uma vez lá fazendo um projeto, eu peguei e coloquei, né, sensor, a gente coloca uma fotocélula, né, que aí quando a luz solar, ela cessa, a fotocélula vai e fecha o circuito e liga, né. E daí o dono lá do posto, ele falou, pra que é isso, rapaz? Na hora que dá de noite aí, o rapaz vai lá e liga lá o apagador. Ele chamou até de apagador. Ele, não, apagador? O que é isso? Aí, o apagador lá que fica lá naquele quadro. Eu falei, não, o disjuntor. O disjuntor, ele não foi projetado para você todo santo dia ir lá, liga e depois desliga, liga e desliga. Ele não é um interruptor, apesar de que a ação dele, né, de você ligar e desligar, ele secciona, né? É um interruptor, vamos dizer assim, mas ele é muito mais que um interruptor. Ele tem um relé, né? Ele é termomagnético, é igual eu falei, né? É contra sobrecarga e sobrecorrente. A sobrecorrente seria o quê? Seria a descarga, né, com a tensão elevada, né, que aí a corrente ela tende ao infinito, ou seja, muita corrente. Aí por isso que ele tem um termo termomagnético. Aí foi essa pergunta, não é? Por que que entre esse meio, se ele tem 19 mil volts, com certeza a sobrecarga, a sobrecorrente, né, vai ser muito maior, né? Vai ser uma sobrecorrente muitas vezes maior do que. é, Eu até vi uma vez documentário, a estimativa que eles fizeram da quantidade de corrente que tem numa descarga atmosférica. Eu não me lembro, eu sei que é muito, às vezes é 10 elevado a não sei quanto, né? É muita coisa, né? Então imagina, né? Esse disjuntor era para ele desarmar, né? Só que aí a explicação, né? Depois da gente perguntar para muitos professores, pessoal da área lá, né? E sempre eles falavam, gente, eu nunca pensei nisso, né? Porque um disjuntor, se tem uma sobrecorrente, ele vai e desarma, e aí o DPS ele não atua, né? O ideal seria, em vez de um disjuntor aqui, um interruptor, vamos dizer assim, né? Mas, estranhamente, ele não desarma se vier uma descarga atmosférica ou uma flutuação de tensão aqui. A explicação que a gente encontrou é que quando eu tenho sobretensões ou uma descarga elétrica aqui, ou seja, uma corrente elétrica muito alta
no circuito aqui, né? E é igual eu falei, essas descargas aí, essas correntes, elas chegam, né, a valores elevados, às vezes em frações de segundo, né? Frações de segundo, então a velocidade aqui é tão alta, e isso foi né, na época eu era apenas um estudante de engenharia, né? Eu e os outros professores lá, tinha até doutores lá, a gente pensando nisso, eles falaram, a única explicação é que a descarga ela tem uma velocidade tão alta que não dá tempo nem do disjuntor reagir, né? Porém, o que é importante aqui, né, para fazer essa proteção, ou seja, para desviar a energia, vou até pôr na cor diferente aqui, ó. Porque a energia normalmente vem aqui, ó, vem, passa pelo borne superior. Se você instalar no borne inferior, ó, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode vir com um cabo aqui, ó. Em vez de no borne superior, você vem aqui no borne inferior. E aí depois vai no borne superior e manda pela mufla e manda para o cliente, né? Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode, em vez de vir aqui primeiro, né? Deixa eu até apagar aqui para não atrapalhar aqui, né? Em vez de vir aqui do jeito que tá aqui, ó, você pode fazer isso aqui, ó. Você não vai mudar nada, né? Mas é por uma questão aí de norma aí, né? Até de questões aqui, se você for olhar internamente aqui, né? No relé aqui, na parte que fica dentro do disjuntor aqui, né? O ideal para ele ter uma atuação satisfatória é você, quando entra, vem, por exemplo, você vem do ramal aéreo, ou vamos supor, você viesse aqui do ramal subterrâneo, né? Aí você teria que subir os cabos aqui, ó, e aí conecta ele no borne superior, e aí se a mufla fica para esse lado aqui, ó, você teria que, aí você sobe ele aqui e deixa o DPS aqui. Você não poderia pôr ele desse lado aqui, não, senão a ENA lá, o setor de aprovação, reprova, né? Então, se você fizer esse tipo de instalação aqui, ela está errada? Não. Vai funcionar do mesmo jeito? Vai. Porém, o setor de aprovação de projetos lá não vai, ele vai falar reprovado. Aí até lá no relatório sai, né? Favor no geral, né? Na medição geral, favor colocar a entrada, o ramal aéreo, no borne superior do disjuntor. Às vezes o analista lá, ele é bonzinho, né? Ele acordou de bom humor, aí ele escreve tudinho para você lá. Às vezes ele fala, não, corrigir item tal. Aí ele só marca, antigamente, né? Eu sou da época que ainda a gente imprimia e entregava lá, né? Hoje em dia você só imprime depois que aprova, né? Você só manda o arquivo em PDF, né? Então, ele só riscava assim, ó, com aquele pincel atômico, aquele verde fluorescente, né? Falava, consertar esse item aqui. Aí você ficava, vai, consertar? Mas como é que eu vou consertar? Aí depois você ligava lá para o setor de projeto, aí que ele ia explicar, né? Mas se o cara tava de bom humor, né? Ele falava, ó, não colocar no borne inferior e depois no superior, não. Você entra, a entrada, seja ela aérea, seja ela subterrânea, borne superior e depois borne inferior, e aí ele vai para a múfula aqui, né? Então é isso, você aprende essas coisas na prática, né? No dia a dia, dialeticamente, né? Você fazendo aqui, aí você já pega a manha de fazer instalação. Porque aí, quando você aprende ali no dia a dia fazer a instalação, para você dimensionar, fazer o projeto, né, pôr ele em prática, vai ser muito mais fácil. E realmente, antigamente eu pensava que o ideal, a lógica seria você fazer projeto primeiro e depois instalação. Mas hoje é melhor você fazer ali na prática, né, nos componentes, né? Vamos pegar o contator, né? Fazer uma ligação direta, né? O porquê que, né, a gente pode até comentar isso daqui, né? Provavelmente o professor aí na primeira aula ele falou, né? Ele deve ter levantado esse questionamento, né? Por que eu não pego um motor? Eu vou deixar essa pulga atrás na orelha de vocês aí. Se o professor, se o professor do presencial falou isso, ok, beleza, né?
Por exemplo, pensa aqui comigo, ó, eu vou deixar, eu estou indo mais um pouco do tempo aqui, né? Porque a gente começou a aula, demorou um pouquinho, né? Para iniciar a aula aí. Mas fica esse questionamento. Ó, se eu tenho, né, sei lá, um computador aqui, um notebook, e ele está sem bateria, ó, tem um notebook aqui, ó, e ó, o teclado aqui, ó. Aí ele tem uma fonte, não é? Aí essa fonte você vai e o quê? Xuxa ela na tomada, né? Copiou? Então, qualquer equipamento você faz isso, né? Um chuveiro, né? Você vem lá, né? Você tem o seu famoso Lorenzetti aqui, né? Tem aqui a parede, aí tem aqui, hoje em dia a instalação, né? É tampa cega, furo central, né? Os cabos vêm aqui, ó. Conector tipo Sindel, né? O ideal é o Sindel, ele é aquele de cerâmica, né? Aí você vem e usa os cabos que já vêm do chuveiro aqui, ó. Conecta eles aqui, ó. No, no conector tipo Sindel, né? Então, basicamente, computador, chuveiro, secador lá que sua mulher usa para fazer secar o cabelo. Vocês estão vendo que eu sou proficiente em desenho, ó. Fala que isso é um secador. Isso não é revólver, não, é secador, viu? É um secador. Todos esses equipamentos, né? Você vem ele, xuxa ele na tomada, e aí, né? Lógico, né? Que tem um ligar aqui, né? O on-off. E aí você usa o equipamento. Agora, por que raios, né? Por que raios que um motor, uma máquina elétrica, o que que ela tem de especial ou o que que ela não tem, né? E não é só eu vir aqui, né? E os motores aí, né? O padrão não é ele vir com um cabinho e uma tomadinha aqui, e você chuchar ele e tem um botãozinho aqui, você vai e liga ele, pronto, e funcionou, né? Por que que todo equipamento que eu conheço, eu venho aqui, chucho ele na tomada, ligo ele, funciona. Agora o motor, eu tenho que pôr um raio de contactor, o contator lá, eu tenho que pôr um relé térmico, tem várias classificações aí para você, né, dependendo da aplicação. Você põe um contactor, você põe um relé, e esse contactor tem uma bobina nele aqui, acoplada aqui. Aí tem um monte de contato lá, um tal de normalmente aberto, normalmente fechado. Ou seja, você faz toda uma parafernália para aí você pegar, aí tem aqui, geralmente tem uma placa aqui, ela fica fechada, vem os cabos, aí você vem, conecta aqui, e aí você vai fazer uma. Isso para você fazer a ligação direta. Eu não estou falando para você fazer uma reversão, né? Por que que tem, né, partida direta, aí partida indireta, aí você tem que montar uma chave compensadora, né? Você tem que o compensador você ainda põe um autotransformador, né? Tem lá no livro lá de acionamentos a gente vê no material de vocês, né? Tem as porcentagens, né? Por que que essa tal de máquina elétrica em modo motor aí, ela é tão cheia de, né, como diria o pessoal lá, cheia de 9 horas, né? Por que que você tem que fazer toda uma, né, como se diz, fazer toda uma reza aqui, montar um monte de coisa aqui, sendo que a maioria dos equipamentos é só você ligar ele na tomada, ligou, né? Ligou na tomada, energizou, liga lá o on lá, pronto, funcionou. O que que ele tem de especial? O que que ele não tem? Qual que é o cerne da questão? Essa matéria aqui, vocês têm que eu quero, como se diz, eu quero rezar para Nossa Senhora das Instalações Elétricas aí, que o professor do presencial, ele já colocou essa pulga atrás da orelha em vocês aí, né? Por quê? Qual que é, né? Que é o tchan aí o que que esse equipamento tem? O porquê?
Eu estou ainda pensando em ainda colocar uma atividade extra, né? Caso não entregue a tempo. Imagina, você termina essa disciplina aqui, essa de instalações aí, que a gente fala que industriais, né? A carga majoritária são máquinas elétricas, né? Traduzindo para o português é motor. Eu sei que um transformador é uma máquina elétrica também, né? Mas o princípio dele é um pouco diferente aí, né? O motor, a máquina elétrica em modo motor, em modo gerador, né? Ela tem uma característica aí específica aí, né? Geralmente ela é uma máquina girante. Existem alguns motores lineares aí, né? Que vocês utilizam para aplicações aí dedicadas, né? Mas o simplão, né? O simples aí que a gente tem são máquinas girantes. Opa, ó, comecei a dar spoiler aí, né? O segredo tá aí, né? Essa máquina girante aí, né? Ela precisa o quê? Para ela sair, né? O que que é a inércia? Para ela sair, né? A lei lá da inércia lá de Newton, né? A quantidade de movimento. Quais que são os impactos nessa máquina elétrica? E um dos segredos aí é o quê? É que ela é uma máquina indutiva. A arquitetura, ou seja, a construção indutiva, ela tem uma característica única, né? Singular aí, diferente de qualquer outro tipo de máquina. Então, fiquem com essa pulga. Eu quero, né? Eu quero rezar para Nossa Senhora das Instalações Elétricas, que o professor de vocês já tenha falado disso aí. Então, gente, eu vou parar por aqui hoje, né? A gente viu que você fazer, né? Dialeticamente, todo dia, fazer as instalações, né? Você vai aprendendo como é que monta. Porque uma coisa é você montar, você, né, pega um cabo ali, né, desencapa a ponta do fio, coloca aqui nos bornes aqui, né? Aí geralmente, se você for fazer um trabalho profissional, você vai crimpar os cabos, né? Porque geralmente tem gente que pega só o cabo ali, desencapa a ponta dele aqui, aí fica o fio exposto aqui, vem aqui, coloca, aperta aqui, beleza. Eu já vi muito instalador, coloca lá, ele faz de propósito, ele não aperta direito aqui, ó, fica frouxo, dá problema, mas ele faz isso justamente para dar problema para esse chamado novamente, né? Não seja o Zé Pica-Fio, não seja o Zé Faísca, o Recruta Zero, não seja isso. Então, se você tem um conhecimento, né, adequado aí, né, você tem que utilizar ele de forma correta aí. Então, pensem nisso aí, né? Aí vamos discutir na próxima aula o porquê. Porque o que que a máquina elétrica, por que que essa arquitetura tão singular, né, tem que utilizar essa parafernália toda aí de contator, relé, né? Se eu quero fazer inversão, eu tenho que utilizar mais outro contator. Aí tem os de potência, tem os auxiliares, tem os mais comuns aí, né, que vem só com o normalmente aberto, dependendo aí, né? Aí tem uns que faz até tem uns que tem um intertravamento elétrico, também tem um intertravamento mecânico, que é uma medida de segurança, um plus a mais ainda, né? Ok, pessoal. Pensem nisso. E aí, ó, por que que eu cheguei nesse questionamento agora para vocês aqui? Eu achei ele interessante e fundamental para vocês resolverem aí a situação de aprendizagem A1, né? Ele tem aí algo fundamental aí, beleza? Então deixa eu parar aqui o compartilhamento. Ok.
Então, tá, pessoal? Fiquem com Deus, né? E até a próxima. E aí, quando vocês forem ver essa aula aqui, né? Façam o máximo possível aí para poder comparecer, tirar as dúvidas, né? Até quem sabe aí, né? Se alguém aparecer aí na próxima aí, a gente discutir essa pulga atrás da orelha que eu deixei de propósito aí para vocês aí, né? Eu poderia ter feito isso no primeiro dia, né? Mas o meu papel aqui, além de ensinar, é instigar vocês a pensar, né? A ter autonomia, né? Tá ok? Então fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima aula. Eu vou parando aqui a gravação.